Livros góticos brasileiros que são indispensáveis. Vocês me pediram bastante para fazer uma coletânea aqui de alguns livros da literatura brasileira que podem ser considerados góticos, e eu trouxe aqui pra gente uma base do princípio dessa literatura. O primeiro e o mais óbvio é A Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que foi basicamente o autor que começou com a literatura gótica aqui no Brasil. Esse livro aqui é um livro de contos e junta 4 amigos numa mesa de uma taverna, contando algumas histórias, uma mais absurda do que a outra. Esse próximo livro tem uma importância gigantesca. Ele se chama Úrsula e é da autora Maria Firmina dos Reis. Nesse livro aqui a gente acompanha a jovem Úrsula que se apaixona por um nobre chamado Tancredo. Os dois se conheceram por meio de um acidente, porém o resto do livro inteiro eles são perseguidos por um vilão muito específico. Aqui a gente tá falando de um vilão que é uma pessoa física e o outro vilão é a amarra da sociedade escravocrata da época. Aí você pode me perguntar, mas por que esse livro pode ser considerado um gótico brasileiro? Porque ele literalmente pega essas bases do gótico europeu que a gente conhece e traz pra realidade da época brasileira. Porque aqui a gente tem esse vilão tirânico, a gente também tem essa espécie desse terror doméstico, e simplesmente esse livro aqui é considerado o primeiro romance abolicionista e de autoria negra e feminina no Brasil. Então a gente tá falando aqui de uma voz gigantesca. É uma leitura obrigatória, não tem como. O próximo que a gente vai falar aqui é Dentro da Noite, do João do Rio. Esse livro é uma coletânea de contos onde todos eles se passam no Rio de Janeiro e acaba retratando a cidade do início do século XX. Só que aqui ele explora o Rio de Janeiro com uma ótica muito mais sombria, explorando ocultismo, loucura e a decadência da cidade. E por último, Álvares de Azevedo volta novamente pra gente falar do livro Macário. Nesse livro aqui a gente acompanha um jovem estudante que entra numa taverna num dia comum e se senta à mesa junto com um homem. Os dois começam a conversar e filosofar sobre as coisas da vida. E aí o homem vira e fala assim: então, eu sou o próprio Satã. O cara não tá nem aí e fala assim: demorou, bora trocar uma ideia então. Sendo assim, os dois conversam sobre vários temas, sobre a própria vida, o amor, a ilusão e tudo mais. Lembrando que esse livro aqui, na verdade, ele é uma adaptação, porque ele foi uma peça separada em duas partes, que foi feita somente depois do Álvares de Azevedo já ter falecido. Eu consigo fazer outra lista de livros brasileiros góticos, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago mais um vídeo desse.